Flávio Joséfo. História dos Hebreus. Livro 3. Capítulo 1. Os israelitas, oprimidos pela fome e pela sede, querem apedrejar Moisés. Deus torna doces as águas que eram amargas, envia ao campo codornizes e maná e faz brotar da rocha uma fonte de água viva. 103. A alegria que sentiram os israelitas por se verem livres, pelo poderoso auxílio de Deus, quando menos o esperavam, foi perturbada pelas grandes dificuldades que encontraram a caminho do Monte Sinai, pois essa região era deserta, e a terra, muito seca e estéril. Porque não tinha água. Assim, não somente os homens, mas os próprios animais não encontravam água para beber. Dessa forma, quando terminaram as provisões que haviam levado, por ordem de Moisés, foram obrigados a cavar poços, com grande dificuldade, por causa da dureza da terra. No entanto, encontraram tão pouca água que não lhes era suficiente, e era de tão mau sabor que não a podiam beber. 104. Depois de andar tanto tempo, chegaram certa tarde a um lugar chamado Amargo, por causa do amargor das águas. Tinham falta de víveres, mas, como estavam muitíssimos fatigados, ali se detiveram de boa mente, porque encontraram um poço, o qual, embora não fosse suficiente para tão grande multidão, dava-lhes a esperança de poder aliviar um pouco as suas necessidades e porque lhes haviam dito que não mais encontrariam água em todo o resto do caminho. Mas a água era tão amarga que nem os homens, nem os cavalos e nem os outros animais a puderam beber. Esse fato tão lastimável causou desânimo ao povo e grande sofrimento a Moisés, porque os inimigos que precisavam combater não eram dos que se podem debelar com uma valorosa resistência. A fome e a sede sozinhos reduziram aquela multidão de homens, mulheres e crianças ao último extremo da vida. Moisés não sabia que deliberação tomar e sentia também os sofrimentos dos outros como se fossem seus próprios, porque todos recorriam a ele. As mães pediam que tivesse pena das crianças, os maridos, que tivesse compaixão das esposas e cada qual rogava-lhe que procurasse uma solução para tão grande mal. Então, premente necessidade, dirigiu-se a Deus para obter de sua bondade que tornasse doces as águas que eram amargas. E ele deu a conhecer que lhe concedia aquela graça. Moisés tomou então um pedaço de madeira, que partiu em dois, e, depois de os haver lançado ao poço, disse ao povo que Deus escutara a prece deles e tirava daquela água tudo o que nela existia de ruim, contanto que fizessem o que lhes determinava. Perguntaram o que precisavam fazer, e ele ordenou aos mais robustos que tirassem uma grande porção de água do poço, garantindo-lhes que a que lá ficasse seria boa para beber. Eles obedeceram e tiveram em seguida a realização da promessa que lhes fora feita. 105. Êxodo 16. Partindo desse acampamento, chegaram a um lugar de nome Elim, que de longe lhes parecera bastante vantajoso, porque avistavam palmeiras. Delas, porém, lá encontraram apenas umas 70, e ainda muito pequenas e pouco carregadas de frutos, por causa da esterilidade da terra. Encontraram também umas 12 fontes, mas tão reduzidas que, em vez de correr, apenas destilavam. Fizeram pequenos regos para recolher a água, mas quando cavavam as fontes encontravam lama em lugar de areia e quase nada de água. A grande sede que o povo sofria, bem como a falta de víveres, que foram consumidos em 30 dias, causou-lhes tal desespero que esqueceram todos os favores de que eram devedores a Deus e o auxílio que haviam recebido de Moisés. Acusaram-no com grande clamor de ser a causa de todos os seus males e tomaram pedras para apedrejá-lo. Esse homem extraordinário, ao qual a consciência nada reprovava, não se admirou por vê-los tão exaltados contra ele, mas, confiando em Deus, apresentou-se a eles com o semblante em que a majestade de Deus imprimia respeito e disse-lhes, com aquela maneira de falar que lhe era habitual e tão própria para persuadir, que não deviam, pelo que estavam sofrendo, esquecer as obrigações que deviam a Deus.
Mas, ao contrário, tivessem diante dos olhos as tantas graças e favores com que ele os havia acumulado, quando menos os podiam esperar de sua bondade, e a continuação de seu auxílio, que havia mesmo motivo para crer que ele permitira que fossem reduzidos a tal extremo a fim de experimentar-lhes a paciência e a gratidão e saber qual dos dois fazia mais impressão em seu espírito, se a tristeza dos males presentes, se o ressentimento pelos bens passados, que, havendo saído do Egito por ordem de Deus, deviam precaver-se para não se tornarem indignos de seu auxílio, pela ingratidão e pelas murmurações, que não evitariam cair naquele pecado se desprezassem as ordens dele ou o ministro de sua vontade, e nisso seriam tanto mais culpados, pois não tinham motivo algum para se queixar de que ele os enganara, pois sempre cumprira pontualmente o que lhe havia sido ordenado. Falou-lhes em seguida sobre as pragas com que Deus ferira o Egito, quando os egípcios procuravam retê-los, contra a vontade dele, como as águas do Nilo, mudadas em sangue para os inimigos e tão infectadas que estes não a podiam beber, fora conservada para eles com a sua qualidade usual, como o mar, tendo-se dividido em dois, para favorecer-lhes a retirada, permitiu-lhes chegar em segurança ao outro lado, enquanto os seus inimigos, querendo persegui-los pelo mesmo caminho, foram sepultados pelas ondas. Como, encontrando-se sem armas, Deus as concedeu em abundância. Enfim, como, por meio de diversos milagres, ele os retirara tantas vezes dos braços da morte. Assim, se ele se mostrara sempre tão poderoso, eles não deviam desesperar de seu auxílio, mas suportar pacientemente tudo o que permitia-lhes acontecesse e não considerar a sua ajuda como demorada, não ocorrendo tão prontamente como desejavam. Não deviam também imaginar que Deus os abandonara no estado em que se encontravam, e sim persuadir-se de que ele queria experimentar a confiança e o amor deles pela liberdade e saber se a estimavam o suficiente para conquistá-la pela fome e pela sede ou se preferiam o jugo de vergonhosa servidão, que os submeteria a senhores que os alimentariam como animais para deles obter apenas o trabalho. Quanto a ele, nada temia por si mesmo, pois a morte que sofreria injustamente não lhe poderia ser desvantajosa. Mas temia por eles, porque não lhes poderiam tirar a vida sem condenar o proceder de Deus e desprezar os seus mandamentos. 106. Essas palavras fizeram-nos refletir, e as pedras caíram-lhes das mãos. Arrependeram-se do crime que queriam cometer, e Moisés, considerando que não era sem razão que o povo se rebelara, mas que a necessidade os havia levado a isso, julgou dever implorar por eles o auxílio de Deus. Subiu uma colina para rogar-lhe que tivesse compaixão de seu povo, o qual não podia esperar outro auxílio, senão somente o dele, e lhes perdoasse a falta que a fraqueza humana, em tal conjuntura, os levara a cometer. Deus prometeu atendê-lo e dar-lhes auxílio imediato. Depois de uma resposta tão favorável, Moisés foi procurar o povo, o qual, julgando pelo brilho que transparecia em seu rosto que Deus havia escutado a oração, passou imediatamente da tristeza para a alegria. Moisés declarou que lhes anunciava da parte de Deus a salvação e término de seus males. Logo depois, uma grande multidão de codornizes, aves muito comuns no estreito da Arábia, atravessou esse braço de mar. Cansadas de voar, caíram no acampamento dos hebreus. Lançaram-se então sobre as aves, o alimento que lhes era mandado por Deus em tão urgente necessidade, e Moisés agradeceu-lhe por ter cumprido tão prontamente o que lhe fora grato prometer. 107. Essa graça, porém, não veio sozinha. A infinita bondade de Deus acrescentou-lhe uma segunda. Moisés orava com os braços levantados para o céu, quando começou a cair uma espécie de orvalho, que engrossava à medida que descia. Moisés julgou que bem poderia ser outro alimento que Deus lhes mandava também, provou e achou-o excelente. Dirigindo-se então ao povo, que pensava ser neve que acabava de cair, pois era a estação própria, declarou que aquilo não era orvalho comum, mas um novo alimento proveniente da liberalidade divina.
comeu-o em seguida diante deles, para melhor persuadi-los do que dizia. Todos o experimentaram depois e perceberam que tinha o gosto do mel, a forma da goma que se tira de árvore semelhante à oliveira e o tamanho de um grão de coentro. Todos ajuntaram-no, e Moisés ordenou-lhes que recolhessem apenas o suficiente para cada dia, isto é, uma medida certa, de nome Gomer. Asseverou, ao mesmo tempo, que aquele alimento não lhes haveria de faltar, querendo, com a proibição, pôr limites à avareza dos mais fortes, que teriam impedido os mais fracos de ajuntar o necessário. Com efeito, se alguém, contra a ordem de Deus, recolhia mais que o permitido, inútil tornava-se o trabalho, porque o alimento, guardado para o dia seguinte, ficava amargo, estragado e cheio de bichos. E assim, era verdade que havia nesse alimento algo de sobrenatural e divino. Tinha ainda isto de extraordinário. Aqueles que o comiam achavam-no tão delicioso que não queriam outro. Cai ainda hoje naqueles lugares orvalho semelhante a esse, que então provia Deus mandar, em favor de Moisés. Os hebreus chamaram-no maná, que em nossa língua corresponde a uma espécie de interrogação, como quem diz: que é isto? Mas popularmente o chamaram maná. Receberam-no, pois, com grande alegria, como vindo do céu, e com ele alimentaram-se durante 40 anos, enquanto viveram no deserto. 108. O acampamento avançou depois para Refidim. Ali tiveram muita sede, pois constataram que a região era ainda mais carente de água que a de onde vinham. Assim, recomeçaram as murmurações contra Moisés. Ele retirou-se, para evitar aquele primeiro furor, e recorreu mais uma vez a Deus, para rogar-lhe que, depois de ter dado ao povo alimento com que matasse a fome, lhe desse também a água com que o desalterasse, pois um sem a outra era inútil. Deus não se demorou em ouvir a oração e prometeu dar-lhes uma fonte muito abundante, fazendo-a brotar de um lugar de onde menos o teriam esperado. Mandou que batesse num rochedo com a vara, na presença de todos, prometendo dali fazer sair água, porque desejava obsequiá-la ao povo sem que tivessem o menor trabalho em procurá-la. Moisés, consciente da promessa, foi ter com o povo, que o viu descer do lugar elevado onde fizera a sua oração e o esperava com grande impaciência. Ele disse-lhes que Deus queria tirá-los, contra a esperança deles, do aperto em que se encontravam. Para isso, faria brotar uma fonte de água da rocha. Essas palavras os deixaram atônitos, porque julgavam que precisariam parti-la, e a sede e o cansaço da viagem os havia enfraquecido tanto que mal podiam estar de pé. Moisés, porém, feriu o rochedo com a vara. No mesmo instante, a rocha dividiu-se em duas e dela brotou grande abundância de água cristalina. A surpresa não foi menor que a alegria. Beberam todos com prazer e acharam que tinha doçura muito agradável, sendo deveras água milagrosa, um presente das mãos de Deus. Então ofereceram-lhe sacrifícios em ação de graças por tão grande benefício e conceberam grande veneração por Moisés, que era tão querido dele. A Sagrada Escritura dá testemunho desta promessa feita por Deus a Moisés, que de um rochedo brotaria água. Capítulo 2. Os amalequitas declaram guerra aos hebreus, que obtêm sobre aqueles grande vitória, sob o comando de Josué, em cumprimento às ordens de Moisés e por efeito das orações deste. Chegam ao Monte Sinai. 109. Êxodo 17. A fama dos hebreus, que se espalhava por toda parte, lançou o temor no espírito dos povos vizinhos, os quais, de comum acordo, deliberaram expulsá-los e até, se possível, exterminá-los completamente. Sendo os amalequitas, que estavam em Edom e na cidade de Petra, sob o governo de diversos reis, os mais valentes e também os mais animados para essa guerra, enviaram embaixadores às nações mais próximas, pedindo que também nela tomassem parte. Advertiram-nos de que, embora aqueles estrangeiros que se aproximavam de seu país em tão grande número fossem fugitivos, evadidos do Egito para livrar-se da escravidão, não deviam ser menosprezados.
era preciso atacá-los antes que se fortalecessem mais e, tomados de orgulho por terem sido deixados tranquilos, primeiro lhes declarassem guerra. A prudência exigia que logo se fizesse oposição a esse poder nascente, que fossem esses inimigos atacados no deserto, antes que se tornassem temíveis pela conquista de riqueza e de poderosas cidades, pois é mais fácil evitar o perigo por sábia previdência que escapar dele depois de haver caído. Essas razões os convenceram, e resolveram, de comum acordo, marchar contra os israelitas. Moisés, que jamais imaginava ter de se empenhar numa guerra, vendo os hebreus espantados com tão imprevisto perigo, pela necessidade de combater inimigos tão aguerridos e providos de todos os recursos necessários, dos quais o seu povo estava destituído, exortou-os a confiar em Deus, pois era por ordem e com o auxílio dele que haviam preferido a liberdade à escravidão e vencido tudo o que se opusera à sua retirada. Aconselhou-os a pensar apenas em vencer, sem imaginar que a abundância que tinham os inimigos de todas as coisas necessárias para a guerra significasse alguma vantagem, pois, tendo Deus do seu lado, não poderiam duvidar de que sobrepujariam os adversários em tudo, depois de terem experimentado a força invencível do auxílio divino em ocasiões mais perigosas que a mesma guerra, pois na guerra o combate é contra homens. Deviam lembrar que, estando cercados pelo mar e por montanhas, às vezes prestes a morrer de fome e de sede, Deus lhes abrira caminho através das águas e os livrara por vários milagres dos extremos com que se depararam. Por fim, acrescentou que deviam combater corajosamente, pois se vencessem encontrar-se-iam em feliz abundância de todas as espécies de bens. Depois de animá-los com essas palavras, reuniu os chefes e os principais dos israelitas e falou-lhes ainda em geral e em particular, recomendando aos moços que obedecessem aos mais velhos e a estes que executassem rigorosamente as ordens do general. Assim, havendo esse admirável guia do povo de Deus animado o povo com a esperança de um feliz êxito e de que aquele combate poria termo a todos os seus dissabores, eles conceberam tal desejo de lutar que pediram para ser levados logo ao campo de batalha a fim de atacarem os inimigos, de modo que o seu ardor não esfriasse pela demora, o que só lhe seria prejudicial. Ele escolheu, de toda aquela multidão, os que julgou mais capazes para o combate e deu-lhes Josué por general. Este era filho de Num, da tribo de Efraim, homem de grande mérito, pois era não menos judicioso que valente, eloquente e infatigável no trabalho. A piedade na qual Moisés o havia educado fazia-o distinguir-se dos demais. Moisés ordenou em seguida que algumas tropas guardassem os lugares de onde tiravam água, para impedir que os inimigos dele se apoderassem, e deixou outros em maior número para a guarda do acampamento, das mulheres e das crianças, bem como da bagagem. Depois de haver assim disposto todas as coisas, os israelitas passaram a noite toda em armas, esperando apenas o sinal combinado com o seu general e a ordem do oficial para atacar os inimigos. Moisés também passou a noite inteira acordado, instruindo Josué sobre o que fazer naquela jornada. Quando raiou o dia, exortou-o a esforçar-se para corresponder por meio de suas ações à esperança que se depositava nele e a conquistar por feliz êxito a estima dos soldados. Falou também em particular aos principais chefes e em geral a todo o exército, instigando-os a bem cumprirem cada um o seu dever. Depois de dar-lhes todas essas ordens, recomendou-os a Deus e ao comando de Josué e retirou-se para o monte. Logo depois, os dois exércitos chocaram-se com extremo ardor de parte a parte, e, como os chefes tudo haviam feito para animá-los, o combate foi muito acirrado. Moisés, por sua vez, combatia com orações. Notando que quando as suas mãos estavam erguidas para o céu os seus levavam a melhor e quando, ao invés, o cansaço obrigava a baixá-las os amalequitas levavam vantagem, rogou Arão, seu irmão, que sustentasse um de seus braços e a Ur, seu cunhado, que desposara Miriam, sua irmã, que sustentasse o outro. Assim, os israelitas foram plenamente vitoriosos.
e não teria ficado um só dentre os amalequitas se a noite, que sobreveio, não tivesse dado a uma parte destes ocasião de se salvarem no meio das trevas. Nossos antepassados jamais conquistaram vitória mais célebre ou mais vantajosa, pois, além da glória de terem vencido tão poderosos inimigos e lançado terror no coração de todos os povos vizinhos, aos quais depois foram sempre temíveis, tornaram-se senhores do acampamento dos amalequitas e conquistaram, tanto em geral como em particular, tão ricos despojos que passaram da penúria em que se encontravam. Com carência de todas as coisas, a extrema abundância. Isso porque obtiveram grande quantidade de ouro e prata, vasos de cobre próprios para vários usos, armas, com todos os pertences de que era costume usar na guerra, tanto para ornamento quanto para combate, cavalos e todas as coisas de que os exércitos precisam. 110. Eis qual foi o fim desse combate. Ele exaltou de tal modo o ânimo dos israelitas que eles julgaram que, para o futuro, tudo lhes seria possível. No dia seguinte, Moisés ordenou que despojassem os mortos e reunissem as armas daqueles que haviam fugido. Em seguida, distribuiu recompensas aos que se haviam distinguido em tão grande feito e louvou publicamente o valor e o procedimento de Josué, ao qual todo o exército prestou ao mesmo tempo, por meios de aclamações, glorioso testemunho à sua virtude. Porém o mais extraordinário nessa grande vitória foi o fato de não custar a vida a um só israelita, embora a carnificina entre os inimigos fosse notável, de modo que não se podiam contar os mortos. Moisés levantou um altar com esta inscrição: ao Deus vencedor. Ofereceu sobre ele vários sacrifícios e predisse que a nação dos amalequitas seria inteiramente destruída, pois, ainda que os hebreus jamais os tivessem ofendido, eles haviam sido muito injustos e desumanos, atacando os israelitas no deserto, onde estes sofriam com a falta de tudo. Dedicou a seguir um banquete a Josué, para testemunhar a alegria que estava sentindo pela vitória que este obtivera. Todo o acampamento ressoava, ao mesmo tempo, com cânticos em louvor a Deus, e alguns dias se passaram assim, em festas e regozijo. Capítulo 3. Reuel, sogro de Moisés, vem encontrar-lhe e dá-lhe excelentes conselhos. 111. Êxodo 18. Reuel, sogro de Moisés, tendo sabido desses felizes resultados, veio encontrá-lo, para também louvar a Deus com ele, e trouxe Zipora, sua filha, e os netos. Moisés sentiu tanta alegria que ofereceu um banquete a todo o povo, próximo da sarça que ele vira arder que não se consumia. Arão, Reuel e toda aquela grande multidão cantaram em comum, nesse banquete, hinos em honra de Deus, a quem bendiziam como autor de sua liberdade e de sua salvação. Dirigiram também louvores a Moisés, a quem reconheciam dever, depois de Deus, tão gloriosos e felizes acontecimentos. Reuel celebrou com cânticos a glória que o exército merecia e particularmente Moisés, a cuja sábia orientação muito o povo devia. No dia seguinte, Reuel notou que Moisés estava sobrecarregado pela multidão de negócios, porque todos se dirigiam a ele para resolver as suas dúvidas e litígios, persuadidos de que nenhum outro, senão ele, seria capaz de o fazer. O povo estava tão convencido do interesse dele e de seu amor pela justiça que mesmo os que perdiam a causa acolhiam a sentença sem murmurar. Ele não quis então falar-lhe, para não perturbar o prazer que o povo sentia em ser julgado pelo seu admirável guia. Quando ele se retirou, porém, aconselhou-o, a sós, que escolhesse pessoas competentes e de confiança para resolver os assuntos menos importantes e que reservasse para si apenas o que se referia ao bem e à salvação do povo, assuntos cujo peso somente ele poderia suportar. Disse-lhe mais Reuel: assim, não ignorais quais são as graças que Deus vos concedeu nem que ele se serviu de vós para livrar este povo de tantos perigos.
Deixai, pois, que outros decidam as questões que surgem entre eles, em particular, e entregai-vos inteiramente ao serviço de Deus, para vos tornardes ainda mais capaz de assistir-lhes em suas necessidades mais prementes. Julgaria também apropriado que, depois de ter desfeito a revista de todas as vossas tropas, vós as distribuísseis em diversos corpos de 10.000 homens, a cada um dos quais nomearíeis chefes. E que esses corpos fossem divididos em regimentos de 1.000 e de 500 homens, e os regimentos, em companhias de 100 e de 50 homens, e essas companhias, ainda, em esquadras de 30, de 20 e de 10 homens, comandados por oficiais que teriam nomes conforme o número de soldados sob seu comando. Quanto aos juízes, seria necessário escolhê-los entre os homens de bem e de reconhecida virtude para decidir as divergências e as questões ordinárias. Quando houver negócios mais importantes, poderão ser encaminhados aos príncipes do povo. E, se ainda houver algum outro mais difícil, que eles não possam resolver, reservareis então para vós o encargo de solucioná-lo. Por esse meio, a justiça será feita a todos, nada vos impedirá de implorar continuamente o auxílio de Deus e o tomareis cada vez mais favorável ao vosso exército. Moisés não somente aprovou as advertências de Reuel, mas revelou em plena assembleia quem as idealizara, dando assim ao sogro toda a glória. O próprio Moisés o referiu nos livros santos, demonstrando o quanto estava longe de arrebatar aos outros a honra que lhes era devida e que tinha virtude bastante para elevar-se acima desses defeitos, tão comuns aos homens, como veremos em outro lugar, por diversos exemplos. Reuniu depois todo o povo, para avisar que iria tratar com Deus no monte que esperava trazer-lhes novos testemunhos da extrema bondade dele para com o seu povo. Ordenou-lhes que transferissem o acampamento para o mais próximo possível do monte, a fim de ficarem mais perto da Suprema Majestade, a quem eram devedores de todas as venturas. Capítulo 4. Moisés fala com Deus no monte Sinai e entrega ao povo os 10 mandamentos, ditados por ele próprio. Moisés volta do monte, de onde traz as 2 tábuas da lei, e ordena ao povo, da parte de Deus, que construa um tabernáculo. 112. Êxodo 19. O Sinai, que supera em altura todos os montes das províncias vizinhas, está tão cheio de escarpas por todos os lados que não somente é muito dificultoso lá subir como também não se poderia contemplá-lo sem temor, pois é crença como que Deus lá habita, e esse lugar mostra-se assustador e inacessível. Depois que Moisés lá estava, os hebreus cumpriram a ordem de avançar o acampamento até o pé desse monte, e estavam todos cheios de esperança nos favores que ele prometera obter de Deus. No aguardo de sua volta, cumpriram a ordem que Moisés lhes dera, para deles se tornarem dignos. Viviam em grande continência. Separaram-se durante 3 dias de suas mulheres, e as mulheres, por sua vez, com seus filhos, vestiram-se melhor que de ordinário e passaram 2 dias em festas e banquetes. Mas eram banquetes acompanhados de orações contínuas, que eles faziam a Deus, a fim de que ele recebesse bem a Moisés e enviasse, por intermédio dele, as graças que ele os havia feito esperar. Na manhã do 3º dia, antes do nascer do sol, viu-se o que até então não se havia presenciado no mundo. O céu estava tão claro e sereno que não existia a menor nuvem. Mas uma nuvem surgiu quase de repente e cobriu todo o acampamento dos israelitas. O vento impetuoso, acompanhado de grande chuva, levantou um violento furacão. Os relâmpagos seguiam-se, um tão perto do outro que deslumbravam não somente os olhos, mas lançavam terror aos espíritos. O raio que caía com um ruído estranho indicava a presença de Deus. Deixo aos que lerem isto julgar como quiserem, mas fui obrigado a referir o que encontrei escrito nos livros santos. Uma tempestade tão extraordinária e um ruído tão espantoso unidos à crença de que Deus habitava aquele monte deixaram atônitos os hebreus, que não ousavam sair de suas tendas.
Julgaram que Deus, em sua cólera, havia feito Moisés morrer e os tratava agora do mesmo modo. Estavam eles assim aterrorizados quando viram Moisés aparecer, cheio de majestade e resplandecente de glória, e a presença dele afastou a tristeza e fê-los conceber melhores esperanças. E não se dissiparam somente as nuvens de seus espíritos, mas também as que antes obscureciam o ar, que retomou a sua primeira serenidade. O grande profeta, após reunir todo o povo para informá-lo dos mandamentos que recebera de Deus, escolheu um lugar elevado, de onde cada qual pudesse ouvi-lo, e anunciou-lhes: Deus não se contentou em apenas receber-me de modo digno de sua infinita bondade, mas quis honrar o vosso acampamento com a sua presença e vos prescrever, por meu intermédio, a maneira de viver mais feliz que se possa imaginar. Conjuro-vos, pois, por ele mesmo e pelas obras admiráveis que realizou em vosso favor, a escutar com o respeito que lhe deveis o que ele me ordenou dizer-vos, sem considerardes a baixeza de quem ele quis se servir para esse fim. Não considereis que é um homem que vos fala, mas pensai nas vantagens que recebereis com a observância dos mandamentos que vos trago da parte de Deus e tomareis a ver a majestade daquele que se dignou servir-se de mim para vos conceder tanta felicidade. Pois não é Moisés, filho de Arão e de Joquebede, quem vos ministrará esses admiráveis preceitos, e sim o Deus Todo-Poderoso que, para vos livrar do cativeiro, mudou em sangue as águas do Nilo, abatendo o orgulho dos egípcios e ferindo-os com diversas pragas, que vos abriu caminho através do mar, que saciou a vossa fome com alimento descido do céu e matou a vossa sede com água que fez sair de um rochedo. Foi ele que concedeu a Adão a posse de tudo o que a terra e o mar são capazes de produzir. Que salvou Noé das águas do dilúvio. Que quando Abraão, o autor de nossa raça, andava errante e vagabundo deu-lhe a terra de Canaã. Que fez nascer Isaque de um pai e de uma mãe que não estavam mais na idade de ter filhos. Que deu a Jacó 12 filhos perfeitos em todas as virtudes. Que pôs nas mãos de José o governo de todo o Egito. Que, enfim, fez hoje o favor de dar-vos, por meu intermédio, os seus mandamentos. Se os observardes religiosamente e os preferirdes ao amor que tendes por vossas esposas e filhos, nada faltará para vossa felicidade. A terra será sempre fértil para vós, e o mar, sempre tranquilo. Sereis ricos em filhos e temíveis aos vossos inimigos. Falo-vos com verdade, pois tive a felicidade de ver a Deus. Ouvi a sua voz imortal, e vós não podeis mais duvidar de que ele vos ame ou que deseje cuidar de vossa posteridade. 113. Depois dessas palavras, Moisés fez avançar todo o povo, com suas mulheres e filhos, para que eles mesmos ouvissem a voz de Deus e recebessem diretamente de sua boca os mandamentos, para não diminuir a estes a autoridade, como recebidos apenas pelo ministério de um homem. Assim, ouviram todos uma voz do céu, que lhes falava muito distintamente, escutaram os preceitos que Moisés lhes deu depois, os quais estavam escritos nas 2 tábuas da lei. Êxodo 20. Não me é permitido referir as mesmas palavras, mas vou transcrever-vos apenas o sentido. Primeiro, há um só Deus, e somente Ele deve ser adorado. Segundo, não se deve adorar a imagem de animal algum. Terceiro, não se deve jurar em vão o nome de Deus. 4. Não se deve profanar por obra alguma a santidade e o descanso do 7º dia. 5. Deve-se honrar pai e mãe. 6. Não se deve cometer assassínio. 7. Não se deve cometer adultério. 8. Não se deve roubar. 9. Não se deve dar falso testemunho. 10. Não se deve desejar coisa que pertença a outrem. Êxodo 21. O povo, depois de haver recebido esses mandamentos da própria boca de Deus, como Moisés lhes havia dito, retirou-se alegremente.
Nos dias seguintes, foram várias vezes procurar Moisés em sua tenda, a fim de rogar-lhe que obtivesse de Deus leis para sua política e para o governo da república. Ele prometeu e assim fez. Algum tempo depois, como relatarei mais tarde, pois resolvi escrever um livro a esse respeito. 114. Êxodo 24. Algum tempo depois, Moisés voltou ao monte, subiu à vista de todo o povo e lá ficou 40 dias. Essa demora os pôs em grande pena, e a dúvida de que algo mal lhe tivesse acontecido era a causa principal de seu sofrimento. Cada qual falava a seu modo. Os que não o estimavam diziam que animais ferozes o haviam devorado, outros imaginavam que Deus o havia levado consigo e os mais sensatos hesitavam entre as duas opiniões, considerando numa desgraça que pode ocorrer a todos os homens e consolando-se à vista da outra, que lhes parecia mais conforme a virtude de Moisés. Porém, na dúvida de nunca mais poderem contar com tal chefe tão poderoso protetor, viram-se em extrema aflição, porque não viam esperança alguma que lhes mitigasse os temores. Mas não ousaram levantar o acampamento, porque Moisés lhes havia ordenado que esperassem naquele lugar. Ele voltou, por fim, depois de 40 dias, sem ter sido alimentado por comida humana durante todo esse tempo. A presença dele encheu o povo de alegria. Moisés falou-lhes do cuidado que Deus continuava a ter para com eles e informou-os que ele havia ordenado, no que se refere à maneira como deviam agir para viver em perfeita felicidade, que construíssem um tabernáculo, ao qual ele disseria algumas vezes. Eles deveriam levá-lo consigo, a fim de não serem mais obrigados a consultar a Deus no Monte Sinai, porque quando ele estivesse no tabernáculo receberia ali os votos do povo e ali lhes escutaria as orações. Moisés ensinou-os, segundo o que o próprio Deus lhe havia manifestado, como ele queria que se construísse o tabernáculo, que era como um templo portátil, exortou-os a não perderem tempo em construí-lo. Apresentou-lhes em seguida 2 tábuas, nas quais Deus havia gravado com as próprias mãos os 10 mandamentos de que acima falamos, estando 5 em cada tábua. 115 Êxodo 35. Essas palavras e mais alegria pela volta de Moisés causaram-lhes tanto prazer que se puseram imediatamente com grande ardor ao trabalho. Para a construção do tabernáculo, ofereciam todos ouro, prata, cobre, madeira incorruptível, pelo de cabra, peles de carneiro brancas, da cor de jacinto, de púrpura e de escarlate, lãs tingidas com essas mesmas cores e linho muito fino. Doaram também pedras preciosas, que se encastoam no ouro e com as quais costuma-se fazer adornos, e grande quantidade de excelentes perfumes. Depois que todos assim contribuíram para o empreendimento, dando tudo o que podiam, e alguns mesmo mais do que podiam, Moisés, segundo a determinação que recebera de Deus, escolheu os homens mais capazes para trabalhar naquela obra, tanto o que, tivesse o povo a liberdade de escolher, não teriam lançado os olhos sobre melhores peritos. Ainda vemos os seus nomes nas Sagradas Escrituras, a saber, Bezalel, da tribo de Judá, filho de Uri, filho de Uri de Miriam, e Aholiabe, filho de Aisamaque, da tribo de Dan. O povo demonstrou tanto ardor por essa obra e ofereceu com tanta alegria o seu trabalho e os seus bens que Moisés foi obrigado a publicar, por sugestão dos encarregados de executá-la e a som de trombeta, que nada mais era necessário oferecer, pois de nada mais se precisava. Começaram então o trabalho segundo o modelo e o desenho que Deus entregara a Moisés, no qual estava determinado também o número de vasos sagrados que se deveriam usar no tabernáculo para servir aos sacrifícios. Se os homens demonstraram liberalidade nessa circunstância, as mulheres não fizeram menos, pois forneceram tudo para as vestes dos sacerdotes e para os ornamentos necessários à celebração dos louvores a Deus com pompa e magnificência. Capítulo 5. Descrição do tabernáculo. 116.
Estando assim preparadas todas as coisas, os vasos de ouro e de cobre, os diversos ornamentos e as vestes sacerdotais, Moisés, depois de anunciar que aquele seria um dia de festa e que cada qual, segundo as suas posses, ofereceria um sacrifício a Deus, começou a fazer o tabernáculo. Deste modo, ordenou primeiro que se fizesse um cercado, no meio do qual o tabernáculo devia ser construído, medindo 100 côvados de comprimento e 50 de largura. Havia de cada lado, no sentido do comprimento, 20 colunas de bronze e 10 no fundo, no sentido da largura, cada uma com 5 côvados de altura. As suas cornijas eram de prata, com anéis também de prata. As suas bases, que eram de bronze dourado, tinham longas pontas por baixo, para serem fincadas na terra, semelhantes às que se põem na extremidade das lanças. Havia na extremidade inferior de cada coluna um prego de cobre, sendo que a parte que sobressaía da terra tinha um côvado de alto e aí amarravam-se cabos, os quais passavam pelos anéis para se fixarem no teto do tabernáculo e assim firmá-lo contra a violência dos ventos. Um grande véu de linho estendido em redor, desde as cornijas até a base, cercava como um muro todo o recinto. Assim eram os dois lados e o fundo. A frente desse recinto tinha também 50 côvados, e havia nessa extensão uma abertura de 20 côvados, para servir de entrada. De cada lado da abertura, existia uma coluna dupla de bronze revestida de prata, exceto a base. Essa dupla coluna era seguida, para dentro do recinto, por 3 outras colunas, dispostas de cada lado em linha reta, em distância proporcionada para formar um vestíbulo de 5 côvados de extensão, que também era cercado, como o resto do recinto, por um véu de linho. Um outro véu, de 20 côvados de comprimento e 5 de altura, pendia à entrada e à saída. Era tecido de linho, púrpura e jacinto e reproduzia diversas figuras. Nenhuma, porém, de animal. Havia dentro do vestíbulo um grande vaso de cobre sobre uma base do mesmo metal, de onde os sacerdotes tomavam água para lavar as mãos e borrifar os pés. Moisés mandou colocar o tabernáculo no meio, mas voltou-lhe a entrada para o oriente, a fim de que o sol, ao nascer, o alumiasse com os primeiros raios. O tabernáculo media 30 côvados de comprimento e 12 de largura. Um de seus lados estava voltado para o sul, o outro para o norte e o fundo para o ocidente. Cada lado era composto de 20 pranchas de madeira cortadas em ângulo reto, cada uma com 1,5 côvado de largura e 4 dedos de espessura. Eram todas revestidas com lâminas de ouro, e havia por fora de cada prancha 2 ferrolhos, um no alto e outro embaixo, que passavam através de 2 anéis, os quais prendiam as pranchas uma à outra. O lado do ocidente, que era o fundo do tabernáculo, era composto de 6 peças de madeira dourada de todos os lados e tão bem unidas que pareciam uma só. Vê-se, pela descrição das peças que compunham cada um dos lados, que elas chegavam todas juntas ao comprimento de 30 côvados, pois havia 20 delas e cada uma tinha 1,5 côvado de largura. Quanto ao que se refere ao fundo do tabernáculo, as 6 peças de que falamos atingiam apenas 9 côvados, e aí se unia uma de cada lado, de mesma largura e altura que as outras, porém muito mais grossas, porque deviam ser postas nos ângulos desse edifício. No meio de cada uma dessas peças, havia um prego dourado, e todos os pregos estavam colocados numa mesma linha, de tal modo que se defrontavam todos. Grandes bastões dourados, medindo 5 côvados cada um, entravam nesses pregos e uniam todas as pontas, porque os bastões encaixavam-se uns nos outros. Quanto à parte posterior do edifício, além dos ferrolhos de que falei, que prendiam as pranchas, ela era firmada por meio de um bastão dourado que passava, como os outros, pelos anéis das peças de madeira. As extremidades dos que firmavam os 2 lados, vindo todas a cruzar-se nos ângulos da construção, encaixavam-se umas às outras e uniam de tal modo os lados do tabernáculo que ele não podia ser derrubado pela violência do vento.
Quanto à parte interna do tabernáculo, a sua extensão era dividida em 3 partes, de 10 côvados cada uma, medindo 10 côvados de fundo. Na parte dianteira, havia 4 colunas de mesma matéria e forma, cujas bases eram todas semelhantes às que mencionamos há pouco e estavam colocadas a igual distância entre si. Os sacerdotes podiam transitar por todo o resto do tabernáculo, mas o espaço contido entre as 4 colunas era inacessível, e ali não lhes era permitido entrar. A exata divisão do tabernáculo em 3 partes era a figura do mundo, a do meio era como o céu, onde Deus habita, e as outras, que estavam abertas para os sacerdotes, representavam o mar e a terra. Puseram à entrada 5 colunas de ouro sobre bases de bronze e por cima do tabernáculo estenderam véus de linho cor de púrpura, jacinto e escarlate. O primeiro desses véus tinha 10 côvados quadrados e cobria as colunas que separavam esse lugar tão santo de todo o resto, a fim de impedir a vista dos homens. Tudo isso era chamado santo, mas o espaço contido entre essas 4 colunas era chamado Santo dos Santos. Sobre esse véu de que acabo de falar estavam representadas todas as espécies de flores e outros ornamentos que embelezam a terra, com exceção dos animais. O segundo véu era semelhante ao primeiro, tanto na matéria quanto no tamanho, no tecido e nas cores. Estava fixado no alto por presilhas e descia cobrindo até a metade as 5 colunas. Era o lugar por onde entravam os sacerdotes. Havia sobre esse véu um outro, com anéis, pelos quais passava um cordão, para o arriamento, principalmente nos dias de festa, a fim de que o povo pudesse ver o primeiro véu, que estava cheio de figuras. Nos outros dias, principalmente quando o tempo não era bom, o segundo véu, feito de um pano apropriado, resistente à chuva, era estendido por cima do outro, para resguardá-lo. Observou-se ainda, após a construção do templo, de se pôr um pano semelhante à entrada. Havia, além disso, 10 panos de arras, cada um medindo 28 côvados de comprimento e 4 de largura. Estavam tão bem presos, com presilhas de ouro, que pareciam formar uma única peça. Serviam para cobrir toda a parte superior e todos os lados do tabernáculo, faltando apenas um pé para tocarem a terra. Havia também outras 11 peças de mesma largura, mais longas, porém, medindo cada uma 30 côvados de comprimento. Eram tecidas em pelo, com tanta arte como as de lã, e estavam estendidas por fora, sobre as outras peças de panos, que ornavam o interior. Elas se uniam todas no alto, pendiam até quase a terra e formavam como que uma espécie de pavilhão. A 1/10 dessas peças servia para cobrir a porta. Todo o pavilhão estava coberto de peles de cabra, para preservá-lo da chuva e dos ardores do sol. Quando era descoberto, não podia ser visto de longe sem admiração, porque o brilho de tantas e tão diversas cores fazia que se julgasse ver o céu. Capítulo 6. Descrição da arca que estava no tabernáculo. 117. Êxodo 37. Foi o tabernáculo construído dessa maneira e fez-se depois também uma arca consagrada a Deus. Era de madeira incorruptível, a qual os hebreus chamam Ioron. Tinha 5 palmos de comprimento, 3 de altura e outros tantos de largura e era inteiramente coberta, por dentro e por fora, com lâminas de ouro, de modo que não se via a madeira. A sua coberta estava tão firme e tão fortemente presa com pregos de ouro que parecia formar uma única peça. Havia anéis de ouro nos seus 2 lados maiores, que atravessavam toda a madeira, e grandes bastões dourados que se punham nos anéis, para transportar a arca segundo a necessidade, pois não se serviam de cavalos. Os levitas e os sacerdotes elevavam nos ombros. Havia por cima da arca 2 figuras de querubins com asas, segundo Moisés observara perto do trono de Deus, pois nenhum homem antes dele disso tivera conhecimento. Ele pôs na arca as 2 tábuas, nas quais estavam escritos os 10 mandamentos, cada uma das quais continha 5, 2,5 numa coluna e 2,5 na outra.
e ele colocou a arca no santuário. Capítulo 7. Descrição da mesa, do candelabro de ouro e dos altares que estavam no tabernáculo. 118. Moisés também pôs no tabernáculo uma mesa semelhante às que haviam no templo de Delfos. Tinha 2 côvados de comprimento, 1 de largura e 3 palmos de altura. Os pés que a sustentavam eram quadrados, desde o alto até a metade, porém da metade até embaixo eram inteiramente semelhantes aos dos leitos dóricos e entravam 4 dedos no chão. Os lados dessa mesa eram fundos, para receber um ornamento feito em cordão aberto, que prendia tudo, tanto no alto como embaixo. Havia no alto de cada um dos pés, por fora, um anel para se passar um bastão de madeira dourada que não se podia tirar facilmente, pois este não passava no sentido do comprimento da mesa, de um anel ao outro, mas apenas ultrapassava em muito pouco esse anel, e era fundo nesse lugar, para receber um outro bastão, que era colocado segundo a altura da mesa e preso por baixo, de modo que este último, sustentando a extremidade do primeiro, que passava pelo anel, fazia com que o primeiro bastão servisse de apoio firme para se levar nas viagens toda a mesa, de um lugar a outro. Ela era colocada ordinariamente no lado norte do tabernáculo, bem perto do santuário, e punham-se por cima 12 pães sem fermento, um sobre os outros, 6 de um lado e 6 do outro, feitos de farinha pura. Havia em cada um desses pães 2 gômeres, que é uma medida de que os hebreus se servem e que corresponde a 7 coros áticos. Punham-se também sobre esses pães 2 vasos de ouro cheios de incenso. Ao fim de 7 dias e no dia que chamamos sábado, tiravam-se os 12 pães, para se colocarem outros em seu lugar, e disso direi depois a razão. Em frente à mesa, do lado sul, havia um candelabro de ouro não maciço, mas oco por dentro, que pesava 100 minas, as quais os hebreus chamam sincares, que perfazem 2 talentos áticos. O candelabro era adornado com pequenos corpos redondos, lírios, maçãs, romãs, pequenas taças, em número de 70, que se elevavam desde o alto da haste até o alto dos 7 braços de que se compunha e cujo número se referia aos 7 planetas. Esses 7 ramos eram simétricos. No alto de cada um, havia uma lâmpada, e todas elas estavam voltadas para o oriente e para o sul. Êxodo 30. Entre a mesa e o candelabro, que estava atravessado, havia um pequeno altar sobre o qual se queimavam perfumes em honra a Deus. Esse altar, que tinha um côvado de quadrado e 2 de alto, era de madeira incorruptível, revestida com uma lâmina maciça de cobre. Havia por cima um braseiro de ouro, em cujos cantos havia coroas, também de ouro, com grandes anéis, nos quais se passavam bastões, a fim de que os sacerdotes o pudessem carregar. À entrada do tabernáculo estava outro altar, com 5 côvados de quadrado e 3 de alto, coberto também por uma lâmina de cobre. Estava adornado por cima com muito ouro. No lugar em que sobre o outro havia um braseiro, nesse havia uma grelha, através da qual o carvão e a cinza caíam em terra, porque não tinha pedestal. Perto desse altar estavam funis, frascos, turíbulos, taças e outros vasos necessários para o serviço divino, e tudo isso era de ouro muito puro. Capítulo 8. Vestes e ornamentos dos sacerdotes e do sumo sacerdote. 119. Devemos agora falar das vestes, tanto as dos sacerdotes, as quais os hebreus chamam chanes, quanto as do sumo sacerdote, as quais chamam anarabashem. Começaremos pelas comuns, dos sacerdotes. Aquele que ia oficiar era obrigado, segundo a lei, a ser puro e casto. Ele revestia-se de uma veste chamada manachás, isto é, que segura forte, uma espécie de calção de linho retorcido que se prendia nos rins. Colocava por cima uma túnica de um duplo tecido de lã e linho, a qual chamavam chetonem, porque o linho se chama cheton.
Ela descia até os calcanhares, era muito justa no corpo e tinha também mangas muito estreitas para cobrir os braços. A túnica era presa sobre o peito, um pouco abaixo das espáduas, com um cinto da largura de 4 dedos, o qual era de tecido fraco, de maneira que se parecia com uma pele de cobra. Diversas flores e figuras nele estavam representadas, com linho de cor escarlate, púrpura e jacinto. Essa cinta dava 2 vezes a volta em torno do corpo, era atada na frente e depois caía até os pés, a fim de tornar o sacerdote mais venerável ao povo quando não estava oferecendo algum sacrifício. Pois, quando o oferecia, atirava a cinta sobre o ombro esquerdo, a fim de ficar mais livre para desempenhar o seu ministério. Moisés chamou a esse cinto Abanete, e nós o chamamos hoje Emiã, nome que tiramos dos babilônios. A túnica não tinha pregas e possuía uma grande abertura em torno do pescoço, que era presa na frente e atrás com colchetes, e a chamavam Massabazem. Ele usava uma espécie de mitra, que não lhe cobria mais que metade da cabeça e que ainda hoje se chama Masnaemfite. Tinha forma de uma coroa e era de tecido de linho, mas muito grossa por causa das muitas pregas. Colocava-se por cima uma touca de pano muito fino, que cobria toda a cabeça e descia até a fronte, ocultando as costuras e pregas dessa coroa. Era presa com muito cuidado, para que não caísse durante o sacrifício. Essas eram as vestes do sacerdote. Quanto às do sumo sacerdote, além do que acabo de dizer, ele se revestia de uma túnica cor de jacinto, chamada metir, que lhe até os calcanhares. Ele cingia com um cinto semelhante ao de que falei, exceto que era entrelaçado de ouro. A parte inferior de seu vestuário era ornada de franjas com guizos e campainhas de ouro, entremeadas de maneira igual. Essa túnica, que era toda uma só peça, sem costura, não era aberta de lado, mas de alto a baixo, isto é, por trás desde o alto até abaixo das espáduas e na frente apenas até a metade do estômago. Para adorno dessa abertura, colocaram-se bordados, como também naquelas feitas para passar o braço. Por cima dessa túnica, punha-se uma terceira veste, chamada éfode, parecida com a que os gregos chamam epomis, cuja descrição é esta. Tinha um côvado de comprimento, mangas, e era como uma espécie de túnica curta. Era de um tecido tingido com várias cores e misturado com ouro e deixava sobre o meio do peito uma abertura de 4 dedos enquadrado. A abertura era coberta por uma peça de pano semelhante ao do éfode. Os hebreus chamam moessem, e os gregos, logion, que significa em língua vulgar racional ou oráculo. Tinha a largura de 1 palmo e estava preso à túnica por colchetes de ouro, juntamente com uma tira cor de jacinto, que passava por anéis. Para que não se visse a menor abertura entre esses anéis, uma fita, também cor de jacinto, cobria a costura. O sumo sacerdote trazia sobre cada um dos ombros uma pedra sardônica encastoada em ouro, e essas 2 pedras preciosas funcionavam como um colchete para fechar o éfode. Os nomes dos 12 filhos de Jacó foram gravados nas sardônicas, em língua hebraica, isto é, sobre a do ombro direito, os dos 6 mais velhos, e sobre a da esquerda, os dos mais novos. Sobre essa peça, chamada racional, estavam presas 12 pedras preciosas de extrema beleza, que não tinham preço. Estavam colocadas em 4 linhas de 3 cada uma e separadas por pequenas coroas de ouro, a fim de serem conservadas firmes e não caírem. Na primeira fila, estavam a sardônica, o topázio e a esmeralda. Na segunda, o rubi, o jaspe e safira. Na terceira, o mercúrio, a ametista e a ágata. E na quarta, a crisólita, o ônix e o berilo. Em cada uma dessas pedras preciosas estava gravado o nome de um dos 12 filhos de Jacó, que consideramos os chefes de nossas tribos. Esses nomes estavam escritos segundo a ordem de seu nascimento.
Ora, como os colchetes eram muito fracos para sustentar o peso das pedras preciosas, havia outros dois, mais fortes, atados à borda do racional, perto do pescoço, que sobressaíam do tecido e nos quais se passavam duas correntes de ouro, que se uniam por um tubo nas extremidades dos ombros. As pontas superiores dessas correntes, que caíam para trás das costas, atavam-se a um anel que estava por trás, à beira do éfode, e de todo o sustentavam, para impedir que caísse. Um cinto de diversas cores, tecido de ouro, estava preso ao racional e o prendia todo, atando-se por cima das costuras e daí pendendo para baixo. Todas as franjas estavam bem presas a ilhoses de fio de ouro. A tiara do sumo sacerdote era em parte semelhante à mitra dos sacerdotes. Tinha mais, porém, uma outra espécie de touca por cima da de cor de jacinto. Era rodeada por uma tríplice coroa de ouro, onde havia pequenos cálices, como os que se vêem numa planta que os hebreus chamam dacar, e os gregos, iocianos, vulgarmente chamada jusquiame ou anebane. E, se alguém não a conhece bem, para entender pelo que dizemos, vamos descrevê-la. Ela tem ordinariamente mais de 3 palmos de altura. A sua raiz se parece com um nabo, e as folhas, com uma erva chamada arrinchão. Possui uma pequena pele, que cai quando o fruto está maduro. De seus ramos saem como que pequenas taças, cálices do tamanho da junta de um dedinho, cuja circunferência se parece mesmo com uma taça. Acrescentarei, ainda, para a compreensão dos que não conhecem essa planta, que ela tem embaixo algo como uma meia bola, que se estreita para cima. Depois alarga-se e forma como que uma pequena bacia, semelhante ao centro de uma romã partida em duas, onde se adapta uma coberta redonda, tão bem feita como se a tivessem polido em redor e com recortes que terminam em ponta, tal como se vê nas romãs. Por cima dessa coberta, ao longo das pequenas taças, ela produz o seu fruto, que se parece com a semente da erva chamada parietária, e a sua flor é como a da papoula. Essa tiara, ou mitra coroada, cobria a parte posterior da cabeça e as têmporas, em volta das orelhas, pois esses pequenos cálices não rodeavam a fronte. Esta era rodeada por uma espécie de correia de ouro, bastante larga, sobre a qual, em caracteres sagrados, estava escrito o nome de Deus. Eram essas as vestes do sumo sacerdote, e não deixaria eu de me admirar muito a esse respeito pela injustiça daqueles que nos odeiam e nos tratam como ímpios, porque desprezamos as divindades que eles adoram. Pois se eles quiserem considerar com algum cuidado a construção do tabernáculo, as vestes dos sacerdotes, os vasos sacros de que se servem para oferecer os sacrifícios a Deus, verão que o nosso legislador era um homem consagrado e que falsamente somos acusados, pois é fácil de se ver, por tudo o que acabo de narrar, que elas representam de algum modo todo o mundo. Pois das 3 partes nas quais o comprimento do tabernáculo está dividido, as 2 em que é permitido aos sacerdotes entrar, como se entraria num lugar profano, significam a terra e o mar, que estão abertos a todos os homens. E a 3ª parte, que lhes é inacessível, é como um céu reservado a Deus somente, pois o céu é a sua morada. Os 12 pães da proposição significam os 12 meses do ano. Os véus, tecidos de 4 cores, indicam os 4 elementos, pois o linho refere-se à terra, que o produz, e é da mesma cor. A púrpura significa o mar, pois é tingida com o sangue de um certo peixe. O escarlate representa o fogo. A túnica do sumo sacerdote significa também a terra. O jacinto, que tende para a cor do azul, representa o céu. As sementes de romã, os relâmpagos. O som das campainhas, os trovões. O éfode, tecido de 4 cores, representa também toda a natureza. Penso que o ouro foi acrescentado para representar a luz. O racional, que está no meio, representa também a terra, que está no centro do mundo, e o cinto que o rodeia tem relação com o mar, que circunda a terra. Quanto às sardônicas que servem de colchetes, indicam o sol e a lua. As outras 12 pedras preciosas simbolizam os meses do ano.
A tiara, sendo da cor do jacinto, significa o céu, sem o que não seria digno de que nela se escrevesse o nome de Deus, e a tríplice coroa de ouro representa, por seu brilho, a sua glória e a sua soberana majestade. Eis de que modo julguei dever explicar todas essas coisas, a fim de não perder a ocasião, nem neste lugar, nem em outros, de fazer conhecer a grande sabedoria do nosso admirável legislador. Capítulo 9. Deus ordena Arão sumo sacerdote. 120. Êxodo 28, 29, 30 e 40. Tudo estava preparado, e não restava mais que consagrar o tabernáculo. Deus então apareceu a Moisés e ordenou-lhe que fizesse Arão, seu irmão, sumo sacerdote, porque era mais digno que qualquer outro para esse cargo. Moisés reuniu o povo, falou-lhe das virtudes de Arão e do interesse deste pelo bem público, que tantas vezes o fizera arriscar a vida. E todos não somente concordaram com a escolha, mas o aprovaram com alegria. Então Moisés assim lhes falou: todas as obras que Deus havia ordenado estão terminadas, segundo a sua vontade e segundo as nossas posses. Como vós sabeis, ele quer honrar este tabernáculo com a sua presença, mas é necessário, antes de tudo mais, criar o sumo sacerdote, aquele que é o mais competente para bem desempenhar esse cargo, a fim de que cuide de tudo o que se refere ao culto divino e ofereça a ele os vossos votos e as vossas orações. Confesso que, se essa escolha tivesse dependido de mim, eu teria podido desejar essa honra, seja porque todos os homens são naturalmente levados a desejar incumbência tão honrosa, seja porque vós não ignorais quantas dificuldades e trabalho sofri pelo bem vosso e da República. Mas Deus mesmo, que destinou Arão há muito tempo para esse sagrado ministério, conhecendo-o como o mais justo dentre vós, o mais digno de ser honrado, deu-lhe o seu voto e julgou em seu favor. Assim, Arão oferecer-lhe-á de hora em diante, por vós, orações e votos, e ele os escutará tanto mais favoravelmente quanto, além do amor que vos tem, eles lhe serão apresentados por aquele que ele escolheu para ser o vosso intercessor junto dele. 121. Essas palavras agradaram bastante ao povo, que aprovou por sufrágios a escolha feita por Deus. Arão era, sem dúvida, o que devia ser elevado a tão alta dignidade, quer por causa de sua descendência, quer pelo dom de profecia que recebera, quer pela eminente virtude de Moisés, seu irmão. Ele tinha, então, 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. 122. Moisés determinou que o resto do que se ofertara à construção do tabernáculo fosse usado para a confecção do que era necessário à sua cobertura, bem como para se cobrir o candelabro de ouro, o altar de ouro, sobre o qual se fariam as incensações, e, do mesmo modo, todos os outros vasos, a fim de que quando se levassem essas coisas para o campo não fossem deterioradas pela chuva, nem pela poeira, nem por algum outro inconveniente do ar. Reuniu depois o povo e ordenou-lhe que cada um contribuísse ainda com meio sidu, que é uma moeda dos hebreus, cujo valor é de 4 dracmas áticas. Eles executaram a ordem imediatamente, e então 605.500 homens deram essa quantia, embora somente as pessoas livres e da idade de 25 até 50 anos tivessem contribuído. Esse dinheiro foi imediatamente empregado em benefício do tabernáculo. 123. Moisés, então, purificou o tabernáculo e os sacerdotes, deste modo: tomou 500 sidos de mirra escolhida, o mesmo peso de lírio roxo e a metade de canela e de bálsamo. Mandou bater tudo isso num rim de óleo de oliveira, uma medida que contém 2 coros áticos, e com isso fez um bálsamo, ou óleo, que tinha ótimo perfume e com o qual ungiu o tabernáculo e os sacerdotes, e assim os purificou. Ofereceu, em seguida, sobre o altar de ouro, uma grande quantidade de excelentes perfumes, que, para não aborrecer o leitor, não descreverei em particular. E nunca deixou de queimá-lo 2 vezes por dia, para fazer a incensação antes do nascer do sol e ao seu ocaso.
Guardavam também o óleo purificado para alimentarem as lâmpadas do candelabro de ouro, das quais 3 ardiam durante o dia e as outras 3 à tarde. Bezalel e Aholiabe empregaram 7 meses para fazer as obras de que acabo de falar e, então, passou-se o primeiro ano depois da saída do Egito. Eram 2 artífices admiráveis, principalmente Bezalel, e eles, por si mesmos, inventaram várias coisas. 124. Êxodo 40. No começo do ano seguinte, no mês que os hebreus denominam Nisan e os macedônios Xântico, na lua nova, foi consagrado o tabernáculo e todos os vasos que lá estavam. Deus então deu a conhecer que não fora em vão que o seu povo trabalhara numa obra tão magnífica, testemunhando quanto ela lhe era agradável e como ele queria ali morar e dar-lhe a honra de sua presença. Eis de que modo isso aconteceu. O céu era sereno, em toda a sua extensão, mas sobre o tabernáculo apareceu uma nuvem, não tão espessa como as do inverno, mas suficiente para impedir que se pudesse ver através dela, e um pequeno orvalho caiu, o qual significava, para os que tinham fé, que Deus lhes ouvira os votos e os honrava com a sua presença. 125. Moisés, depois de recompensar todos os operários, cada qual segundo o seu mérito, ofereceu sacrifícios à entrada do tabernáculo, como Deus lhe havia ordenado, isto é, um touro com um carneiro e um bode, pelos pecados. Direi como se faziam essas cerimônias quando falar dos sacrifícios e enumerarei as vítimas que eram oferecidas em holocausto e que deviam ser inteiramente queimadas e quais as que deviam ser comidas, segundo a permissão da lei. 126. Levítico 8. Moisés borrifou com o sangue dos animais imolados as vestes de Arão e de seus filhos e os purificou com água da fonte e com o bálsamo de que há pouco falei, para que fossem feitos sacerdotes do Senhor. E continuou durante 7 dias a fazer a mesma coisa. Santificou também o tabernáculo e todos os vasos, com esse bálsamo e com o sangue dos touros e dos carneiros, dos quais todos os dias se matavam de cada espécie. Levítico 9. Ordenou em seguida que se festejasse o 7º dia e que cada qual sacrificaria segundo as suas posses. Eles obedeceram, com alegria, e ofereceram vítimas à porfia, as quais, apenas eram colocadas sobre o altar, e um fogo proveniente dele as consumia completamente, de uma vez, como se fosse um raio, na presença de todo o povo. 127. Levítico 10. Arão sentiu então a maior dor que podia sentir um pai. Como tinha alma elevada, julgou que Deus havia permitido e suportou-a generosamente. Nadab e Abiú, seus 2 filhos mais velhos, tendo oferecido outras vítimas que não as determinadas por Moisés, as chamas se lançaram contra eles com tanta violência que lhes queimaram o estômago e o rosto. E eles morreram, sem que fosse possível socorrê-los. Moisés determinou que o pai e os irmãos levassem os corpos para fora do acampamento, a fim de serem sepultados honrosamente. E, embora todo o povo chorasse essas mortes tão inesperadas, proibiu-lhes que os lamentassem, de modo a ensinar-lhes que, tendo sido alguém honrado com a dignidade do sacerdócio, a glória de Deus lhe devia ser mais sensível que o afeto particular. 128. Esse santo e admirável legislador recusou em seguida todas as honras que o povo lhe queria conceder, para entregar-se totalmente ao serviço de Deus. Não subia mais ao monte Sinai para consultá-lo, mas entrava no tabernáculo a fim de ser instruído por ele em tudo o que devia fazer. Continuou sempre, por modéstia, quer no vestuário, quer em tudo mais, a viver como homem simples, sem ser diferente dos outros, exceto no cuidado que tinha da república. Dava por escrito ao povo as leis e as regras que deviam observar para viver em união e em paz e ser agradáveis a Deus. E eles nada faziam em tudo isso que não fosse conforme as ordens que dele recebiam. 129. A seu tempo, falarei dessas leis.
É preciso, porém, acrescentar aqui uma coisa que eu havia omitido no que se refere às vestes do sumo sacerdote, e é que Deus, para impedir que os que usavam essas vestes, tão santas e tão magníficas, pudessem abusar dos homens sob o pretexto do dom da profecia, jamais lhes honrava os sacrifícios sem dar sinais visíveis de sua presença, não somente ao seu povo mas também aos estrangeiros que lá se encontrassem. Quando lhe aprazia fazer esse favor, uma das duas sardônicas de que falei, de cuja natureza seria inútil dizer algo, porque todos as conhecem bastante, aqui estava sobre o ombro direito do sumo sacerdote, lançava tal claridade que podia ser percebida de muito longe, o que, não lhe sendo natural e não acontecendo fora da ocasião, devia causar admiração àqueles que fingem parecer sábios, pelo desprezo que votam à nossa religião. Eis, porém, aqui, outra coisa ainda mais admirável. É que Deus se servia ordinariamente dessas 12 pedras preciosas, que o sumo sacerdote trazia sobre o seu essen, ou racional, para pressagiar a vitória. Pois antes que se levantasse o acampamento, dela saía tão viva a luz que todo o povo ficava sabendo que a soberana majestade estava presente e prestes a ajudá-los. Isso faz com que todos dentre os gregos que não têm aversão pelos nossos mistérios e se persuadiram pelos seus próprios olhos desse milagre chamem o essen de logion, que significa oráculo, ou racional. Mas quando comecei a escrever isto, havia 200 anos que essa sardônica e esse racional não lançavam mais tal resplendor e luz, porque Deus está irritado conosco, por causa de nossos pecados, como direi em outro lugar. Vou agora retomar o fio da minha narração. 130. O tabernáculo foi consagrado, e terminaram-se todas as coisas referentes ao serviço de Deus. O povo, fora de si pela alegria de ver que Deus se dignava morar no acampamento e ficar no meio deles, só pensava em entoar cânticos em seu louvor e em oferecer-lhe sacrifícios, como se não houvesse mais perigos nem males a temer e se tudo fosse suceder-lhes dali por diante segundo desejassem. As tribos em geral e cada um em particular ofereciam presentes à sua adorável majestade. Os 12 chefes e príncipes dessas tribos ofereceram 6 carros atrelados cada um com 2 bois, para levar o tabernáculo, e cada um deles ofereceu ainda um vaso do peso de 70 sidos, uma bacia do peso de 130 sidos e um turíbulo que continha 10 dáricos, que se enchiam de diversos perfumes. O vaso e a bacia serviam para pôr-se a farinha misturada com óleo, que se usava no altar dos sacrifícios. Para a expiação dos pecados, ofereciam-se em holocausto um novilho, um carneiro e cordeiros de um ano, juntamente com um bode. Cada um desses príncipes oferecia também outras vítimas, a que chamavam salutares e que consistiam em 2 bois, 5 carneiros, cordeiros e cabritos de um ano. Isso faziam por 12 dias em seguida, cada um somente no seu dia. Moisés, como eu disse, não subia mais ao monte Sinai, no entanto entrava no tabernáculo para consultar a Deus e saber dele que lei queria estabelecer. Essas leis foram tão excelentes que só podiam ser atribuídas a Deus, e nossos antepassados as conservaram tão religiosamente durante alguns séculos que nunca julgaram que os prazeres da paz ou as necessidades da guerra os pudessem tornar desculpáveis, se as violassem. Mas me reservarei para falar disso num trabalho à parte. Capítulo 10. Lei que se refere aos sacrifícios, aos sacerdotes, às festas e outras solenidades, tanto civis quanto políticas. 131. Narrarei, aqui, somente algumas das leis que se referem às purificações e aos sacrifícios, pois estamos tratando dessa matéria. Há 2 espécies de sacrifícios, particulares e públicos. Estes são ainda de 2 maneiras, pois ou a vítima é totalmente consumida pelo fogo, o que lhe fez merecer o nome de holocausto, ou é oferecida em ação de graças e comida com essa mesma disposição por aqueles que a oferecem. Começarei por falar da primeira. Levítico 1.
Quando um homem particular oferece um sacrifício, apresenta um boi, um cordeiro e um cabrito. Os dois últimos não devem ter mais de um ano e o boi pode ter mais, porém devem ser machos e consumidos totalmente. Quando são imolados, os sacerdotes borrifam o altar com o sangue, depois de os lavarem bem, cortam-nos em pedaços, põem sal e os colocam sobre o altar, onde o fogo já está aceso. Lavam depois os pés e as entranhas dos animais e as lançam ao fogo com o resto. As peles, porém, pertencem aos sacerdotes. Assim é que se faz para os holocaustos. Levítico 3. Nos sacrifícios que se fazem em ação de graças, matam-se animais da mesma espécie, mas é preciso que sejam sem mancha e tenham mais de um ano, não importando se forem fêmeas ou machos. Depois de imolados os animais, os sacerdotes borrifam o altar com o sangue e em seguida lá atiram os rins, parte do fígado e toda a gordura com a cauda do cordeiro. O peito e a coxa direita pertencem aos sacerdotes, e os que oferecem o sacrifício podem comer o que sobrar, durante 2 dias, depois dos quais devem queimar o que restou. A mesma coisa se deve observar nos sacrifícios oferecidos pelos pecados. Os que não têm meios de sacrificar, porém, oferecem dos animais somente 2 pombas ou 2 rolas, uma das quais é oferecida em holocausto, sendo que a outra pertence aos sacerdotes, como explicarei mais detalhadamente no tratado que escreverei sobre os sacrifícios. Aquele que pecou por ignorância oferece um cordeiro e um cabrito, ambos fêmeas e da idade que já dissemos. Mas os sacerdotes borrifam com o sangue somente os ângulos do altar, em vez de borrifá-lo por inteiro, e colocam sobre o altar os rins com uma parte do fígado e toda a gordura. Conservam para si a pele e toda a carne, que comem durante aquele dia. No tabernáculo, a lei proíbe que se guarde alguma coisa para o dia seguinte. Aquele que pecou voluntariamente, mas em segredo, oferece um carneiro, como a lei o determina, e os sacerdotes comem-lhe também a carne, naquele mesmo dia, no tabernáculo. Quando os chefes das tribos oferecem sacrifício pelos pecados, fazem-no como o povo em geral, com esta única diferença: é preciso que o touro e o cabrito sejam machos. Levítico 2. A lei determina também que nos sacrifícios, tanto particulares quanto públicos, se leve com o cordeiro a medida de 1 gomer de farinha de trigo, com um carneiro, 2 gomeres e com um touro, 3 gomeres. Prescreve ainda que se ofereça com o touro a metade de 1 hin de óleo, antiga medida dos hebreus que continha 2 coros áticos, com um carneiro, a terça parte dessa medida e com um cordeiro, a quarta parte. Além disso, era obrigatório oferecer a mesma quantidade de vinho, que se derramava em redor do altar. E, se alguém, para cumprir um voto, oferece em sacrifício farinha de trigo, lança-se um punhado sobre o altar e os sacerdotes tomam o resto para comer ou fazê-la cozer, misturando-a com óleo ou fazendo bolos. Mas é preciso queimar tudo o que o sacerdote oferece. A lei proíbe oferecer em sacrifício o filhote de qualquer animal sem oferecer também a mãe, caso aquele não tenha pelo menos 8 dias. Oferecem-se também outros sacrifícios, tanto para se recuperar a saúde quanto por qualquer outro motivo, e comem-se bolos com a carne dos animais, dos quais os sacerdotes têm a sua parte, não lhes sendo permitido reservar qualquer porção para o dia seguinte. Números 22 e 29. A lei manda ainda sacrificar todos os dias, à custa do povo, ao nascer do dia e à tarde, um cordeiro de 1 ano e 2 no dia de sábado, que se oferecem do mesmo modo. Na lua nova, oferecem-se, além das vítimas ordinárias, 2 bois, 7 cordeiros de 1 ano e um carneiro. E, se alguma coisa fosse esquecida, oferecia-se um bode pelos pecados, e no 7º mês, ao qual os macedônios chamam Hiperbereteuon, ofereciam-se ainda um touro, um carneiro, 7 cordeiros e um bode, pelos pecados. No 10º dia da lua do mesmo mês, jejua-se até a tarde. Sacrificam-se, pelos pecados, um touro, um carneiro, 7 cordeiros e um bode.
e mais 2 bodes, um dos quais é levado vivo para fora do acampamento, para o deserto, a fim de que o castigo merecido pelo povo por causa de seus pecados caia sobre a cabeça desse animal. O outro bode é levado a uma rabalde, isto é, um lugar próximo do acampamento e muito limpo, onde é queimado inteiro, com a pele, e dele nada se reserva. Queima-se também o touro, que não é dado pelo povo, mas pelo sacerdote. Este, depois que levam ao tabernáculo o sangue desse touro e do bode, mergulha o dedo nele e borrifa 7 vezes a coberta e o pavimento e outras tantas vezes a parte interna e as proximidades do altar de ouro e do grande altar que está descoberto à entrada do tabernáculo. Levam-se depois, desses animais, as extremidades, os rins, parte do fígado e toda a gordura ao altar, e o sumo sacerdote acrescenta, de seu, um carneiro, que é oferecido a Deus em holocausto. 132. Levítico 23. No 15º dia desse mesmo mês, aproximando-se o inverno, foi dada ao povo ordem de firmar bem as suas tendas e os seus pavilhões, cada um segundo as suas famílias, para que pudessem resistir ao vento, ao frio e às outras vicissitudes dessa triste estação. E, quando chegassem à terra que Deus lhes prometera, deveriam dirigir-se à cidade que lhe seria capital, porque nela o templo seria construído, e ali celebrar uma festa durante 8 dias, oferecendo vítimas a Deus, umas para serem queimadas em holocausto e outras em ação de graças, e levando em suas mãos ramos de mirto, de salgueiro e de palmas, aos quais se prenderiam limões. O sacrifício que se faz no primeiro desses 8 dias é de holocausto, no qual se oferecem 13 bois, 14 cordeiros, 2 carneiros e um bode, para a expiação dos pecados. Continua-se nos dias seguintes a fazer a mesma coisa, exceto que se diminui um boi cada dia, até que o número seja reduzido a 7. O 8º dia é de descanso e se comemora não se fazendo obra alguma. Sacrificam-se nesse dia, como já dissemos, um novilho, um carneiro, 7 cordeiros e um bode, para o pecado. Êxodo 12, 13 e 23. Eis a seguir as cerimônias do tabernáculo, que sempre foram observadas entre os homens de nossa nação. 133. Levítico 23, Números 9 e Deuteronômio 16. No mês de Xântico, a que chamaram Nisan e com o qual começa o ano, no 14º dia da lua, quando o sol está na linha de Ares, que é o tempo em que os nossos pais saíram do Egito e do cativeiro juntamente, a lei nos obriga a renovar o sacrifício que então fizeram e ao qual se dá o nome de Páscoa. E celebramos essa festa segundo as nossas tribos, sem nada reservar para o dia seguinte das coisas sacrificadas, que é o 15º dia do mês e o primeiro da festa dos asmos, que se segue imediatamente à da Páscoa e dura 7 dias, durante os quais não se come outro pão a não ser desse, sem fermento, e matam-se cada dia 2 touros, um carneiro e 7 cordeiros, que são oferecidos em holocausto, aos quais se acrescenta, pelos pecados, um cabrito, do qual os sacerdotes se alimentam. No 16º dia do mês, que é o segundo dos asmos, começa-se a comer os grãos que foram recolhidos e nos quais ainda não se tocou. Como é justo testemunhar a Deus gratidão pelos bens de que lhe somos devedores, oferecem-se as primícias da cevada, deste modo: faz-se secar no fogo um feixe de espigas e dela se tira o grão, que é limpo. Depois é oferecida sobre o altar a medida de um gomer, da qual lá se deixa um punhado, o resto é para os sacerdotes. Em seguida, é permitido a todo o povo fazer a ceifa, quer em geral, quer em particular. E, nesse tempo de primícias, oferece-se a Deus um cordeiro em holocausto. 134. Levítico 23, 7 semanas depois da festa da Páscoa, que são 49 dias, oferece-se a Deus, no 50º dia, que os hebreus chamam Azarta, isto é,
plenitude de graças, e os gregos, Pentecostes, um pão de farinha de trigo, de 2 gomeres, feito com fermento, e matam-se 2 cordeiros, que servem para a ceia dos sacerdotes, sem que se possa reservar coisa alguma para o dia seguinte. Quanto aos holocaustos, oferecem-se 3 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros e 2 bodes pelos pecados. 135. Não há festa na qual não se ofereça holocausto e não se deixe de trabalhar, pois são 2 coisas que a lei obriga indispensavelmente a observar. Depois dos sacrifícios, come-se o que foi oferecido. Dão-se também, para esse fim, às custas do povo, 24 medidas de farinha de trigo, das quais se faz pão sem fermento. Destes, cozem-se 2 a 2, na vigília do sábado. E, na manhã desse sábado, colocam-se 12 sobre a mesa sagrada, 6 de um lado e 6 de outro, em frente uns dos outros, e lá ficam, com os pratos cheios de incenso, até o sábado seguinte, quando, depois de se terem colocado outros em seu lugar, são entregues aos sacerdotes, para que os comam. O incenso é queimado no fogo, para que consuma os holocaustos, e põe-se outro com os pães. O sumo sacerdote oferece, de seu, 2 vezes por dia, uma medida de farinha pura, misturada com óleo um pouco cozida, da qual lança pela manhã a metade no fogo, e à tarde, a outra metade. Mas basta de falar dessas coisas, que explicarei melhor em outro lugar. 136. Números 3. Depois que Moisés separou a tribo de Levi das outras, para consagrá-la a Deus, purificou-a com água da fonte e ofereceu o sacrifício. Entregou-lhes em seguida a guarda do tabernáculo e dos vasos sagrados e ordenou-lhes que se ocupassem com grande cuidado desse mister, segundo os sacerdotes o ordenassem. Assim, os dessa tribo começaram desde então a ser considerados como consagrados a Deus. Levítico 7:17. Moisés declarou nessa mesma ocasião que animais eram considerados puros, dos quais era permitido comer, e de quais não era permitido comer, por serem impuros. Diremos disso a razão quando se apresentar oportunidade. Quanto ao sangue, foi absolutamente proibido alguém alimentar-se dele, porque julgavam que a alma e o espírito dos animais estavam encerrados no sangue. Proibiu-se também comer a carne dos que morriam por si mesmos, bem como gordura de cabra, de ovelha e de boi. 137. Levítico 14. Ordenou Moisés que os leprosos fossem separados dos outros, como também os homens que sofressem de fluxo de sêmen, que as mulheres não teriam relações com os homens senão 7 dias depois de terminadas as suas purgações, que quem tivesse sepultado um cadáver só seria considerado puro 8 dias depois, que o homem que continuasse por mais de 7 dias a ser vítima de fluxo de sêmen ofereceria 2 cordeiros fêmeas, um dos quais seria sacrificado, e o outro, dado aos sacerdotes, que quem tivesse poluição noturna deveria se lavar na água fria, para se purificar, como os maridos depois de se terem aproximado de suas esposas, que os leprosos seriam separados para sempre dos demais e considerados corpos mortos, e que, se Deus respondesse às orações de um deles e alguém recobrasse a saúde e uma cor viva comprovasse que estava curado da doença, tal pessoa testemunharia sua gratidão por meio de diversas oblações e sacrifícios, de que falaremos em outro lugar. Isso faz ver o quanto é ridícula a fábula inventada por aqueles que dizem que Moisés fugiu do Egito porque tinha lepra e que nós, hebreus, tendo sido também atingidos pela doença, fomos levados por ele, pela mesma razão, à terra de Canaã. Se isso fosse verdade, teria ele desejado, para a sua própria vergonha, estabelecer semelhante lei? Acaso não se teria oposto a ela se outro a tivesse apresentado, visto que há nações entre as quais os leprosos não são desprezados nem separados dos outros e ainda são elevados a honras, a cargos militares na guerra, a empregos públicos no governo e mesmo admitidos aos templos?
Se então Moisés estivesse contaminado por essa doença, quem o teria impedido de dar ao povo leis que seriam antes vantajosas para ele que prejudiciais? E assim, não fica claro que isso é coisa inventada, por pura malícia, contra a nossa nação? Mas a verdade é que, como Moisés estava isento da doença e vivia com um povo que também o era, ele instituiu essa lei para a glória de Deus, com relação aos contaminados. Deixo a cada qual, todavia, a liberdade de julgar como bem lhe aprouver. 138. Levítico 12. Moisés proibiu também as mulheres que haviam dado à luz recentemente entrar no tabernáculo e assistir às funções. Só poderiam entrar 40 dias depois, se tivessem tido um filho, ou após 80 dias, se fosse uma filha, e eram obrigadas, depois desse tempo, a oferecer vítimas, sendo uma parte destas consagrada a Deus, a outra pertencia aos sacerdotes. 139. Número 5. Se o marido desconfiava da esposa e ela era suspeita de adultério, oferecia uma medida de farinha de cevada, jogava um punhado sobre o altar, e o resto era para os sacerdotes. Um dos sacerdotes punha então a mulher à porta que está em frente do tabernáculo, tirava-lhe o véu que tinha sobre a cabeça, escrevia o nome de Deus em um pergaminho e a obrigava a declarar com juramento se havia profanado a fidelidade conjugal. E ela acrescentava esta imprecação: se a tivesse violado e o seu juramento fosse falso, que a sua coxa direita se destrancasse no mesmo instante e o seu ventre se rasgasse e ela morresse assim miseravelmente. Mas se, ao contrário, o marido, impelido somente pelo ciúme, por excesso de amor, havia injustamente suspeitado dela, provesse a Deus dar-lhe um filho dentro de 10 meses. Após esse juramento, o sacerdote mergulhava na água o pergaminho sobre o qual havia escrito o nome de Deus. Depois que esse nome ficava completamente apagado e diluído pela água, misturava a água com a poeira do pavimento do tabernáculo e dava a mistura para a mulher beber. Se for acusada injustamente, ela engravidaria e daria à luz em felicidade. Mas se, ao contrário, era culpada de ter por falso juramento e por sua impudicícia faltado à fidelidade a Deus e ao marido, morria com infâmia, da maneira que dissemos. 140. Essas foram as leis que Moisés deu ao povo com relação aos sacrifícios e às purificações. Eis ainda outras que ele também criou. Proibiu absolutamente o adultério, pois julgava que a felicidade do casamento consistia nessa pureza e naquela fidelidade que o marido deve à mulher e a mulher ao marido, e que importa à república que os filhos sejam legítimos. 141. Levítico 18, 29 e 21. Moisés condenou como crime horrível o incesto cometido com a própria mãe, ou madrasta, ou tia, tanto do lado paterno como do materno, ou irmã, ou nora. Proibiu coabitar com a própria mulher enquanto ela estivesse nas suas purgações. Condenou como crime abominável o coito com animais ou com rapazes e ordenou para todos esses pecados a pena de morte. 142. Quanto aos sacerdotes, quis que fossem muito mais castos que os outros, pois não somente os obrigou a observar essas mesmas leis, mas lhes proibiu esposar mulher que houvesse sido abandonada, ou escrava, ou alguma que tivesse sido hospedeira, cabareteira ou repudiada, fosse qual fosse o motivo. Acrescentou ainda, com relação ao sumo sacerdote, que ele não podia, como os outros sacerdotes, desposar viúva, mas seria obrigado a receber uma virgem e conservá-la. Proibiu-lhe ainda aproximar-se de algum morto, embora fosse permitido aos outros aproximar-se de pais, mães, irmãos e filhos mortos. Acrescentou, para todos, que fossem verdadeiros e muito sinceros em todas as suas palavras e ações. Se entre os sacerdotes houvesse algum defeito corporal, ser-lhe-ia permitido estar com os demais, mas não poderia subir ao altar ou entrar no templo.
eram obrigados a ser puros e castos não somente quando celebravam o serviço divino, mas em todo o resto de sua vida. Levítico 10. Quando usavam a veste sagrada, conveniente ao seu ministério, eram obrigados, além da pureza na qual deviam sempre viver, a tal sobriedade que lhes era proibido beber vinho, e as vítimas que ofereciam deviam ser de animais inteiros, sem mancha. Essas foram as leis que Moisés outorgou no deserto e fez observar durante a sua vida. Instituiu ainda outras para serem observadas no futuro, quando o povo estivesse de posse da terra de Canaã. 143. Levítico 5. Moisés determinou que de 7 em 7 anos a terra descansasse, sem ser cultivada. Não se plantaria nela coisa alguma, do mesmo modo como havia ordenado que no 7º dia o povo não trabalhasse. A isso acrescentou que tudo o que a terra produzisse por si mesma no ano de descanso seria comum a todos, mesmo aos estrangeiros, e não seria permitido a ninguém guardar alguma coisa disso. Quis também que a mesma coisa se observasse depois de 7 vezes 7 anos e que no ano seguinte, que é o 50º jubileu dos hebreus, isto é, liberdade, os devedores ficassem livres de todas as suas dívidas e os escravos fossem libertados. Entende-se serem estes todos os que antes eram livres, mas foram reduzidos à escravidão em vez de serem condenados à morte, como castigo por terem violado alguma lei. Essa lei determinava também que as heranças voltariam aos seus antigos possessores. Desta maneira, quando o jubileu se aproximasse, o vendedor e o comprador da herdade calculavam juntos o que ela rendera e as despesas que haviam feito. Se a renda superasse as despesas, o vendedor retomava a herdade, e se, ao contrário, as despesas superassem a renda, o vendedor restituía o excesso, e a herdade voltava a ele. No entanto, se a renda fosse igual às despesas, o antigo possessor retomava a posse de sua herdade. A mesma coisa se observava quanto às casas que estavam nas cidades e nas aldeias rodeadas de muros. O vendedor podia voltar à sua casa, dando o preço da alienação antes de o ano terminar. Mas se deixasse de o entregar, o comprador estava confirmado na sua posse. Moisés recebeu todas essas leis do próprio Deus, no Monte Sinai, para dá-las ao povo, quando estavam acampados aos pés do monte, e escreveu-as para serem observadas por aqueles que viessem depois deles. Capítulo 11. Recenseamento do povo. Sua maneira de acampar e de levantar o acampamento e a ordem em que marchavam. 144. Números 1. Moisés, tendo assim provido o que se referia ao culto a Deus e ao governo do povo, voltou a sua atenção para o que concernia à guerra, pois estava prevendo que a nação teria grandes lutas a sustentar, e começou por ordenar aos príncipes e aos chefes de tribos, exceto a de Levi, que fizessem um recenseamento exato de todos os que estavam em condições de pegar em armas. Números 26. Como os levitas haviam sido consagrados ao serviço de Deus, estavam dispensados de todo o resto. Feito o recenseamento, constataram que 603.650 eram aptos. No lugar da tribo de Levi, Moisés pôs Manassés, filho de José, no número dos príncipes das tribos e Efraim no lugar de seu pai, José, segundo o que vimos, pois Jacó pedira a José que lhe desse os 2 filhos em adoção. 145. O tabernáculo foi colocado no meio do acampamento, e 3 tribos postaram-se de cada lado, com grandes espaços entre elas. Escolheram um grande lugar para instalar o mercado, onde seria vendida toda a espécie de mercadoria. Os negociantes e os artífices foram estabelecidos em suas tendas e oficinas com tal ordem que parecia uma cidade. Os sacerdotes e depois deles os levitas ocupavam os lugares mais próximos do tabernáculo. Números 9. Fez-se à parte uma contagem dos levitas, que somaram 23.880 homens, incluídas as crianças de mais de 30 dias.
146. Êxodo 40 e Números 10. Durante todo o tempo em que a nuvem de que falamos cobria o tabernáculo, o que denotava a presença de Deus, o exército permanecia no mesmo lugar. Quando a nuvem se afastava, mudava-se o acampamento. Moisés inventou uma espécie de trombeta de prata, feita como vou dizer. Tinha o comprimento de quase um côvado, e o tubo era mais ou menos como uma flauta. Não tinha aberturas, a não ser a que era necessária para a boca. A extremidade era semelhante à de uma trombeta comum. Os hebreus chamam-na zofra. Moisés mandou fazer 2 delas, uma das quais servia para reunir o povo, e a outra, para reunir todos os chefes quando era necessário tomar alguma deliberação sobre a república. Quando se tocavam as 2 ao mesmo tempo, todos, geralmente, se reuniam. 147. Quando o tabernáculo mudava de lugar, era a seguinte a ordem que se observava. Ao primeiro som de trombeta, as 3 tribos que estavam do lado do oriente levantavam acampamento. Ao segundo som, as 3 tribos que estavam do lado sul faziam o mesmo. Desarmavam em seguida o tabernáculo, que devia ser colocado entre essas 6 tribos, que marchavam atrás. Os levitas ficavam em redor do tabernáculo. Ao terceiro som de trombeta, as 3 tribos que estavam do lado do ocidente também marchavam. E, ao quarto som de trombeta, as 3 que estavam do lado do setentrião seguiam-nas. Serviam-se dessas mesmas trombetas nos sacrifícios, tanto nos dias de sábado quanto nos outros. E assim, solenizou-se então, por meio de sacrifícios e oblações, a primeira Páscoa celebrada por nossos pais depois que saíram do Egito. Capítulo 12. Murmuração do povo contra Moisés e o castigo que Deus lhes impõe. 148. Números 11. O exército havia levantado o acampamento perto do Monte Sinai, tendo marchado durante alguns dias, chegaram a um lugar chamado Zeremote. Ali começaram novamente a murmurar e a lançar sobre Moisés a culpa de todos os seus males, dizendo que fora por sua insistência que haviam abandonado um dos melhores países do mundo, que, em lugar da felicidade que os fizera esperar, viviam oprimidos por toda a espécie de misérias, que não tinham água, e que, se o maná lhes viesse a faltar, a morte lhes seria inevitável. Acrescentavam várias outras injúrias contra Moisés. Mas um dentre eles declarou que não deviam esquecer assim os favores que lhe deviam nem desesperar do socorro de Deus. Tais palavras, em vez de acalmá-los, irritaram-nos ainda mais, e aumentaram a murmuração. Moisés, sem se admirar de vê-los tão injustamente revoltados contra ele, disse-lhes que, embora não tivessem razão alguma para tratá-lo daquele modo, prometia obter de Deus carne em abundância, não somente para um dia, mas para vários. E, como não quisessem acreditar nele e alguém lhe perguntasse como poderia dar de comer a tão grande multidão, respondeu-lhe: vereis logo que nem Deus nem eu, que somos tão pouco considerados por vós, deixaremos de vos ajudar. Apenas acabara de dizer essas palavras, todo o acampamento ficou coberto de codornizes, de que cada qual tomou quanto quis. Mas Deus não deixou de castigá-los imediatamente, pela insolência e pela maneira injuriosa com que haviam tratado o seu servo. Isso custou a vida a vários deles, o que fez com que se desse a esse lugar o nome que tem ainda hoje, Chibrotaba, isto é, sepulcros da concupiscência. Capítulo 13. Moisés manda explorar a terra de Canaã. Murmuração e sedição do povo por causa do relatório que lhes foi feito. Josué e Calebe falam generosamente de Canaã. Moisés, da parte de Deus, anuncia-lhes que, como castigo pelo pecado, eles não entrariam na terra que ele lhes havia prometido, mas que somente os seus filhos a possuiriam.
Louvor de Moisés, a extrema veneração em que sempre viveu e como ainda é venerado. 149. Números 13 e 14. Moisés levou em seguida o exército para as fronteiras dos cananeus, a um lugar chamado Para, onde é difícil morar, e ali falou a todo o povo, desta maneira: Deus, pela sua extrema bondade para convosco, prometeu-vos a liberdade, terra abundante e toda a espécie de bens. Agora desfrutareis uma e logo outra, pois acabamos de chegar à fronteira dos cananeus, dos quais nem os reis, nem as cidades, nem todas as forças unidas juntamente nos poderão impedir usufruto do efeito de suas promessas. Preparai-vos, portanto, para combater generosamente, pois não será sem luta que vos abandonarão esse rico país. Mas nós o possuiremos contra a vontade deles, depois de os termos vencido. Precisamos começar por mandar alguém verificar a fertilidade da terra e a força dos que nela habitam. E necessitamos, principalmente, nos unirmos todos, mais do que nunca, e prestarmos a Deus a honra que lhe devemos, a fim de que Ele seja o nosso protetor e o nosso auxílio. O povo enalteceu bastante essas propostas e escolheu 12 dos mais importantes entre eles, um de cada tribo, para ir explorar o país dos cananeus, a começar do lado que limita com o Egito, continuando até a cidade de Amate e o Monte Líbano. Empregaram 40 dias nessa viagem e, depois de considerarem bastante a natureza do país e de estarem muito particularmente informados da maneira de viver dos seus habitantes, fizeram uma relação do que tinham visto e trouxeram frutos daquela terra, cujo tamanho e beleza animaram o povo a conquistá-la. Mas, ao mesmo tempo, todos esses enviados, exceto 2, desanimaram o povo pela dificuldade da empresa, dizendo que era necessário atravessar grandes rios, muito profundos, escalar montanhas quase inacessíveis, atacar cidades muito fortes e poderosas, combater os gigantes com que se haviam deparado em Hebrom e que nada haviam encontrado de tão temível depois de haverem saído do Egito. O medo desses homens passou assim do seu espírito para o do povo, que perdeu a esperança de obter um feliz resultado em tão difícil empreendimento. E então voltaram às suas tendas, com as suas mulheres e filhos, para lastimar a sua desgraça. O sofrimento e o desânimo levou-os mesmo a dizer que Deus lhes fazia muitas promessas, mas que não viam os resultados. Insurgiram-se ainda contra Moisés e passaram toda a noite a clamar contra ele e contra Arão. E, logo que raiou o dia, reuniram-se tumultuosamente, com o intento de apedrejá-los e de voltar para o Egito. Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, e Calebe, da tribo de Judá, que eram 2 dos 12 que haviam ido fazer o reconhecimento, vendo aquela desordem e temendo as consequências, disseram-lhes que não deviam perder a esperança, nem acusar a Deus de ser infiel às suas promessas e nem prestar fé aos temores de que ouviram falar, representando as coisas muito diferentes do que eram na realidade, mas deviam acreditar na palavra deles e segui-los para a conquista daquela terra tão fértil, que se ofereciam para servir-lhes de guia naquela gloriosa empresa, que não viam nisso tantas dificuldades como lhes haviam dito. As montanhas não eram tão altas nem aqueles rios tão profundos que pudessem arrefecer nos homens a coragem, e que nada tinham a temer, pois Deus se manifestava em favor deles e queria combater por eles. Marchai, pois, sem temor, acrescentaram, na certeza de seu auxílio, e segui-nos para onde estamos prontos a vos levar. Enquanto esses 2 verdadeiros e generosos israelitas assim falavam, para procurar acalmar a multidão tão revoltada, Moisés e Arão, prostrados por terra, rogavam a Deus não que os livrasse do furor do povo, mas que tivesse piedade da loucura daquela gente e lhes acalmasse os espíritos perturbados pelas necessidades presentes e por vãs apreensões para o futuro. A oração foi ouvida, e viu-se uma nuvem cobrir todo o tabernáculo. Sinal de que Deus o enchia com a sua presença. Moisés, então, cheio de confiança, apresentou-se ao povo e disse-lhes que Deus estava resolvido a castigá-los, não tanto quanto eles mereciam, mas do modo como o bom pai castiga os seus filhos. Pois, acrescentou,
tendo entrado no tabernáculo para pedir-lhe com lágrimas que não vos exterminasse, ele me fez ver os benefícios com que já vos presenteou, bem como a vossa extrema ingratidão e a ofensa que lhe fazeis em emprestar mais fé a falsas referências que às suas promessas. No entanto, garantiu-me que, por vos ter escolhido dentre todas as nações para serdes o seu povo, não vos destruirá inteiramente, mas, para castigo de vosso pecado, não possuireis a terra de Canaã, nem desfrutareis a doçura e a abundância de seus frutos, andareis errantes durante 40 anos pelo deserto, sem ter casa nem cidades, o que não impedirá que ele dê a vossos filhos a posse do país e dos bens que vos prometeu e dos quais vos tornastes indignos por vossa murmuração e desobediência. Essas palavras encheram o povo de espanto e de profunda tristeza. Rogaram a Moisés que fosse o seu intercessor junto a Deus, para que ele se dignasse esquecer-lhes a falta e cumprisse as suas promessas. Ele respondeu-lhes que não deviam esperar que a sua soberana majestade se deixasse comover pelos seus rogos, porque não fora por transporte de cólera ou por leviandade, como os homens, mas por ato de justiça e de vontade deliberada que Deus havia pronunciado contra eles aquela sentença. 150. Ainda que pareça incrível que um só homem tenha podido acalmar num momento uma quase incontável multidão de homens, no mais forte de sua agitação e revolta, não há motivo para admiração, porque Deus, que sempre assistia Moisés, lhes havia preparado o coração para deixar-se persuadir por aquelas palavras, e porque já haviam experimentado muitas vezes, no meio de tanta infelicidade que os afligiu, castigos pela incredulidade e desobediência. Mas que maior sinal se pode desejar da eminente virtude desse admirável legislador e da maravilhosa autoridade que conquistou do que ver que não somente aqueles que viviam no seu tempo, mas toda a sua posteridade o têm em veneração? Tanto é que, ainda hoje, não se vê entre os hebreus quem não se julgue obrigado a observar com exatidão as suas ordens ou que não o considere presente e prestes a castigar quem as infringir. Dentre várias outras provas dessa autoridade mais que humana por ele adquirida, eis aqui uma, que me parece muito importante. Pessoas que tinham vindo das províncias de além do Eufrates para visitar o nosso templo e nele oferecer os seus sacrifícios, tendo caminhado com grande perigo durante 4 meses, com muitas despesas e dificuldades, não puderam conseguir nem mesmo uma parte pequenina dos animais que ofereceram em holocausto, pois a nossa lei não o permite, por certas razões. Outras não puderam obter a licença para sacrificar. Outras ainda foram obrigadas a deixar os seus sacrifícios incompletos. E outras, por fim, não puderam sequer entrar no templo. No entanto, não se julgaram ofendidas e nem fizeram a menor queixa, preferindo obedecer às leis estabelecidas por esse grande personagem a satisfazer os próprios desejos. Essas pessoas foram levadas a tal submissão unicamente pela admiração à virtude de Moisés, porque, persuadidos de que ele recebera essas leis do próprio Deus, consideravam-no mais que um homem. E, não há muito tempo, pouco antes da Guerra dos Judeus, sob o reinado do imperador Cláudio, quando Ismael era sumo sacerdote, a Judéia foi flagelada por uma grande carestia. Uma medida de farinha era vendida por 4 dracmas. Levou-se, para a festa dos asmos, 70 medidas, que perfazem 31 medins sicilianos e 41 medins áticos, sem que nenhum dos sacerdotes, embora atormentados pela fome, ousasse tocar naquilo para comer, de tanto que temiam faltar à lei e atrair sobre si a cólera de Deus, que castiga tão severamente os pecados, mesmo os ocultos. Quem se admirará, então, de que Moisés tenha feito coisas tão extraordinárias, se depois de tantos séculos e ainda hoje vemos, no que deixou escrito, tal autoridade que mesmo os nossos inimigos são obrigados a reconhecer que foi o próprio Deus quem, por meio dele, outorgou aos homens uma regra de vida tão perfeita e se serviu de seu admirável proceder para fazer com que a recebessem. Todavia deixo a cada qual que julgue como lhe aprouver. Vá direto à fonte. Ouça mais em
www.navegamp3.org